Ô, gente, não esquece de se inscrever pro simulado, tá? Lá no grupo de vocês tem o link do formulário. É só preencher lá, tá? Para quem tá em casa também. Preenche aí. Até às 13, tem que ser hoje. É porque, gente, os caras eles são muito chatos para que a gente mande essas listas o máximo de tempo possível, tá? Não sou eu que sou chato. Eu também sou, mas dessa vez não sou eu, tá? Pronto, agora acho que tá ok. Bom, pelo que me falaram, gente, a gente precisa encerrar a parte de exercícios de queda livre. E então, qual que é o plano? Hoje a gente, a pedidos, só para avisar, né? A gente inverteu a aula. A gente começou com a aula de física. O pessoal pediu aqui. Então, a gente vai terminar os exercícios de queda livre e, na sequência, a gente já começa a parte de lançamentos, tá? Lançamentos, depois vem composição de movimentos, essa parte de movimentos em duas dimensões, beleza? Então, vamos lá. Na página 22, aqui na verdade tem exercícios tanto de queda livre como de arremessos, né? Tanto para baixo como para cima. Então ele fala o seguinte na questão 1, galera. Uma pedra é solta do repouso do alto de um penhasco de 20 metros de altura. Despreze a resistência do ar, considere a gravidade 10. Aí ele pede para determinar a equação de velocidade, de posição, de velocidade, determinar o instante em que ele atinge o chão e determinar a velocidade com que ele atinge o chão, tá? A gente poderia colocar aqui, eu vou até colocar mais dois itens, que são os gráficos, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar uns complementinhos aqui. Então eu tenho o corpo, ele vai cair de uma certa altura, isso que é 20 metros, né? Tá aqui. Aí é aquilo que a gente sempre fala. Se você está analisando o movimento de um movimento de uma dimensão, o movimento de queda livre é um movimento de uma dimensão. Você tem que fazer primeiro duas coisas: colocar uma origem, onde você quer que seja a origem. A gente sempre coloca a origem na posição do corpo, né? E adota aqui para baixo é o sentido positivo da trajetória, tá? A gente adota aqui para baixo é o sentido positivo, justamente para nada ficar com um sinal negativo. Gravidade, velocidade, tudo isso, tá? Bom, aí ele quer no item A, ele quer o sorvetão. Ele quer que eu escreva o sorvetão. Só que para o corpo em queda livre. Se eu considero que ele parte da origem, isso aqui vale zero, ó. Certo? Tudo bem? Se eu considero que o corpo foi abandonado, portanto, ele partiu do repouso, o V0 também é zero. Então a gente vai ter tudo isso aqui desaparecendo do sorvetão. A única coisa que vai sobrar é a aceleração da gravidade, que vale 10, que na hora que eu for colocar aqui dividido por 2, a gente vai ter a equação famosa de queda livre para um corpo na Terra. Isso aqui, gente, é a equação de queda livre para um corpo na Terra, justamente por causa da gravidade, tá? Beleza? Ele não pediu, mas a gente pode colocar isso num gráfico. Vou fazer um esboço aqui, ó. Como que seria o esboço do gráfico? A gente meio que fez isso na aula passada. Vocês lembram como é que é o gráfico disso aqui, gente? Inclusive tinha uma questão parecida no simulado, né? A primeira. Era um grafiquinho. Como é que é esse gráfico? Ele tem que ser uma parábola. Então é uma coisa assim, ó. No instante zero, ele está na posição zero, né? Ó. Instante zero, posição zero. Instante um, 5, aí, falaram. Instante 2, 20. E assim vai. 3,
45, 4, 80. Já estou colocando as primeiras distâncias. A hora que você coloca isso num gráfico, gente, ele tem que dar uma coisa assim, ó, tá? Uma parábola, um pedaço da parábola, né? A gente até conversou na semana passada, não lembro exatamente em que momento, que eu falei, olha, gente, na verdade aqui a gente está vendo só metade da parábola. A outra metade ela estaria definida para cá, né? Só que como instante, a gente não define instante negativo, tá bem? Beleza? É, eu falei para vocês da história dos delta S, né? Não, então vem cá. Eu preciso que vocês percebam uma coisa, porque vai ter uns exercícios que a gente vai ter que falar. Dá uma olhada quanto ele andou entre 0 e 1 segundo. Ele andou 5 metros. Tudo bem. Então imagina, né? Eu soltei a pedrinha, aí no primeiro segundo ela caiu 5 metros. Tuf. Beleza. Agora imagina que eu vá tirando fotos dessa queda a cada 1 segundo. Tum, 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 tum. Se eu for tirando fotos a cada 1 segundo, eu vou perceber que a cada intervalo de tempo ela vai andar uma quantidade de metros diferente. Por exemplo, se você pegar o quanto ela andou entre 1 e 2, ó, entre o instante 1 e o instante 2, ela já andou, ó, 15 metros. Ela fez isso aqui, ó. Então, no primeiro instante ela andou 5. No segundo intervalo de tempo, de 1 segundo, ela já andou 15. Se você olhar agora do instante 2 para o instante 3, ó, ela estava no 20, foi para o 45. Então ela desceu aqui 25 metros. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu quero que vocês enxerguem. Então, mas eu estou lembrando porque a gente vai precisar disso no exercício. Não nesse. Tá? Aqui. Beleza? É o tal do X, né? Quanto vale o X aqui? 1x, 3x, 5x. Quanto vale o X? 5. Por quê? Quem é o X? O X, na verdade, é esse cara aqui, ó. É o 5, tá? Isso vai variar, obviamente, de planeta para planeta. Se você fosse fazer isso aqui numa situação de queda livre no outro planeta, não seria 5, 15, 25. Seria alguma coisa do tipo x, 3x, 5x. Mas não necessariamente 5, 15, 25. Tá? É, B, vamos lá. Equação de velocidade. Vamos fazer equação de velocidade, vamos fazer gráfico, tá? V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Se ele partir do repouso, isso aqui é 0, 0. E a aceleração da gravidade vale 10. Então a equação fica V igual a 10t. Então a velocidade ela vai crescendo de 10 em 10, que é justamente a aceleração da gravidade. Tá bom? Graficamente, como é que a gente tem isso? Esse é facinho. Gráfico de função de primeiro grau, gente. Ó, partiu do repouso. Aqui, ó. Deixa eu ficar desse lado aqui. Partiu do repouso. A velocidade vai aumentando conforme essa função aqui, ó. Tá? Agora, só para ver se vocês lembram desse detalhe, que esse é mais detalhe. O que que esse número 10 representa no gráfico? Escutei alguém falando. Quase isso. Mas o que da inclinação? A tangente, exatamente. Aqui você tem uma inclinação que tem um ângulo. E esse ângulo tem uma tangente. E a tangente desse ângulo é justamente a aceleração. Tá?
É aquilo que eu falava na aula de teoria. Eu falava assim: olha, quanto maior a inclinação de uma curva de velocidade, quanto maior a inclinação, significa que ele está mais acelerado. Ele está aumentando a velocidade muito rápido, né? Quanto mais inclinada, o aumento da velocidade ocorre em menor tempo, percebe? Então, você tem aceleração cada vez maior, tá? Beleza? Bom, agora no item C ele pede o tempo de queda. O tempo de queda, a gente pode jogar nessa equação aqui, ó. Ou se você quiser, se gostar daquela formulinha, né? Tempo de queda igual a raiz quadrada de 2h sobre g. É a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui. Calcular o tempo de queda. Para calcular o tempo de queda, eu ponho que valor aqui, ó? O quanto ele caiu. Ele falou que o corpo caiu 20 metros, né? Se não me engano. O corpo caiu 20 metros. Então é 20 igual a 5t quadrado. T ao quadrado igual a 4. T igual a 2. 2. E aí dá para fazer de cabeça o item D, né? Calcule a velocidade. Com quantos metros por segundo ele atinge o chão, gente? 20, né? Todo mundo concorda que é 20? Por que 20? Ele demora 2 segundos para cair. Então, no instante 2, ele está prestes a bater no chão. Então, se eu substituir 2 na equação de velocidade, eu tenho a velocidade final dele. A velocidade final dele, V final, igual a 10 vezes 2. Aí, beleza? Hum. Pode fazer 2? 2. Um artista de circo faz uma apresentação de malabarismo. Em um certo instante, deitado no chão, ele arremessa um pino verticalmente para cima. Então, a gente está falando agora do movimento de subir e descer. Verticalmente para cima, que atinge 4 metros de altura. Despreze a resistência do ar, determine a velocidade com que o pino foi lançado. Gente, se a gente arremessa o corpo para cima, a gente sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Ele vai começar a entrar em movimento retardado. Como é que a gente poderia montar uma explicação matemática para isso? Porque assim, eu sei que ele vai subir e aí a gravidade meio que vai segurando ele. Mas matematicamente, como é que a gente mostra isso? Que o movimento é retardado? Basta eu provar que o sinal da velocidade e o da aceleração, os dois sinais são diferentes. Então, por exemplo, quando você cria um sistema de referência aqui, ó, no arremesso para cima, você já pode colocar aqui a origem, onde está o cara. Então aqui vai ser o S igual a zero. Então ele vai partir da origem. Tá? É, E eu vou considerar que para cima é positivo. Por quê? O que que acontece, pessoal? Ao considerar que para cima é positivo, o que que a gente está dizendo? Que a velocidade inicial é positiva. Ela está para cima, é positiva. Só que a gravidade é negativa. Já que a gravidade é um vetor que aponta para baixo. A gravidade aponta para baixo. É só você pensar, para onde a gravidade me puxa? Para baixo. Então o vetor gravidade é para baixo, tá bom? Por isso que o movimento é retardado. Beleza. Eu tenho delta S e quero descobrir a velocidade inicial. Ah, já sabe, né? Torricelli.
Torricelli. Eu quero descobrir a velocidade com que ele foi solto. Aqui, ó. Vum. Vocês conseguem fazer. Não tem nada a ver com o exercício, mas só que me ocorreu agora, eu pensei. Vocês conseguem fazer de cabeça, rapidamente, quanto tempo ele demorou para subir? Dá para fazer essa conta? Não dá por quê? Porque eu não tenho a velocidade inicial. Se eu descobrir a velocidade inicial, eu consigo fazer rapidamente essa conta. Sabe por quê, gente? Por exemplo, se ele fosse lançado com uma velocidade de 10 metros por segundo, quanto tempo ele demoraria para subir? Um segundo. Por quê? Imagina ele subindo com uma velocidade 10. A gravidade não é para baixo 10? Então ela vai tirando de 10 em 10 do corpo, não vai? Então, por exemplo, se eu soltar um corpo com velocidade 10, ele demora um segundo para parar, depois cai. Se eu soltar um corpo com velocidade 20, ele sobe 2 segundos e volta. Se eu soltar com velocidade 30, 3 segundos e volta. Sempre assim, justamente porque a gravidade ela é de 10 em 10, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Acho que não sei se ficou muito claro. Ficou? Ficou? Tá. Zero igual a v zero ao quadrado, menos 20 vezes... Peraí. Duas vezes. Eu vou colocar separadinho, só para vocês entenderem aqui, ó, o que que eu fiz. Ficou assim, ó. Eu coloquei o menos 10 na gravidade, altura, que é o delta S, tá? Isso aqui vai dar 80, tá, gente? Menos 80, né? Menos 80. A hora que eu passar esse menos 80 para lá, vai ficar v zero ao quadrado igual a 80. V zero deu a raiz de 80. E dá 4 raiz de 5, pode ser? Só para tirar um pouco da raiz, né? Tudo bem o 4 raiz de 5, gente? Transforma 80 em 16 vezes 5, né? Abre, fatora ele. E aí tira o 16 da raiz, ó. Tá bom? É metro por segundo. Aí. Olha lá. 3. Na 3 ele fala assim: você fez uma pequena bolinha de papel e a lança verticalmente para cima com velocidade 5 metros por segundo. V zero, 5 metros por segundo. Ele pede qual a altura máxima que a bolinha atinge e despreza a resistência do ar. Você pode fazer de dois caminhos, o mais curto e o mais longo. O mais curto seria simplesmente usar o Torricelli. Porque veja, eu quero altura, não quero? Eu sei que a bolinha vai subir freando. Até o momento em que ela chega na altura máxima, onde a velocidade dela vale zero. Então você faz igual esse aqui, ó. Porque você percebe que a diferença desse exercício para esse aqui é mínima, né? No exercício anterior, ele me deu a altura e queria a velocidade de lançamento. Agora ele fez o contrário. Ele me deu a velocidade de lançamento e quer a altura, tá bom? Eu vou fazer do jeito mais longo, tá bom? Qual que é o jeito mais longo? Primeiro eu acho o tempo de subida e depois eu jogo no sorvetão, tá bom? Só para fazer diferente do outro, tá, gente? Não quero que vocês façam especificamente desse jeito, mas só para a gente fazer diferente, ó. Então, como eu tenho a velocidade final na subida, né? E a velocidade inicial,
a gente pode usar o vovô ateu. Ó, primeiro você escreve o vovô ateu, ó. V igual a 5 menos 10t. Isso aqui é a velocidade da pedra. Como eu quero achar o tempo de subida, eu vou meter aqui zero. Zero igual a 5 menos 10t. T igual a meio segundo. Meio segundo de subida. Pronto. Agora que eu achei o tempo de subida, eu vou escrever o sorveton. Aí você entende por que que existe Torricelli, na verdade, né? A equação de Torricelli existe justamente para que você não precise fazer esse caminho duplo. Primeiro acha o tempo, depois pega o tempo e joga no sorvetão para ver quanto ele andou. Basicamente o intuito é esse. Vamos lá. Como é que fica a equação de sorvetão para o cara subindo com velocidade inicial 5? Fica S igual. Vamos considerar que ele partiu da origem. Tchau. A velocidade inicial dele é 5. Pronto. Aqui. 5t menos, porque a gravidade está para baixo, né? 10 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Aí, como eu sei que ele demorou meio segundo para subir, eu jogo meio segundo aqui, ó. Então fica S igual a 5 vezes meio menos 5 vezes meio ao quadrado. Aqui vai dar 2,5 menos. Aqui vai dar 0,5 ao quadrado, gente, dá 0,25. 0,25 vezes 5 dá 1,25. 4 é, tá? Daí deu 1,25. Aí. Hoje eu trouxe de casa. Deu tempo de fazer. Apesar de que acho que tem aí, né? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Oi. Ah, esse. É que assim, o que que você está chamando de velocidade final, Cami? Ele está na iminência de bater no chão, é. Isso. Então, por exemplo, qual que vai ser a velocidade que ele vai ter na iminência de bater no chão? Vai ser 10t. Porque, é óbvio, ele bateu no chão, já era. Quando ele bate no chão, vira um problema do quê? Eu posso criar um problema, por exemplo, pedindo para calcular a perfuração da pedrinha quando ela bate no chão. Aí vira um problema de colisão. Colisão. Tem um problema, a gente vai fazer ele, óbvio, na aula de colisões. Não sei se vocês vão lembrar que é um problema que cai um tijolo no capacete do cara. Ele tá um operário que está em obra lá, obviamente está trabalhando irregular, né? Porque o patrão foda-se para isso. Aí o tijolo cai na cabeça do cara e ele quer que calcule a força que o capacete fez no tijolo. Aí vira um problema de colisão. Porque aí entra aquela história assim: o corpo bate no chão. Quando o corpo bate no chão, o chão exerce sobre o corpo uma força. Essa força gera um impulso. E o impulso causa uma variação na quantidade de movimento. Então daria para fazer, mas não é essa daqui. Tá? É, tá bom. A próxima. A questão 4, gente, é a questão. É uma delas, né? Que tem duas. Em onde a gente vai ter que usar aquele negócio do x3x, 5x ali. Tá? X3x, 5x. Olha o que o maluco fala. Esse tipo de questão é muito foda de você fazer se você não souber esse truque do x. Ele fala assim, ó.
uma bolinha é abandonada de uma altura h e percorre no último segundo, uma altura de a distância de 3h sobre 4. Determine, despreze a resistência do ar, determine o valor de h. Espera aí. Ó, então a pedrinha está aqui, tá bom? Ela está a uma altura h do chão. Então o chão vai ser aqui, ó. Tá? E aqui é a altura h do chão. A gente não sabe quanto tempo a bolinha demorou para cair, mas ele fala que no último segundo ele andou 3/4 do percurso. Quer dizer, o percurso inteiro era h. Só no último segundo ele andou 3h sobre 4. Seria esse trecho aqui, ó. Tá? Isso aqui no último segundo. Tudo bem? Bom, qual que é o segredo desse tipo de questão? Para eu calcular o h, eu preciso saber o tempo de queda. Tempo de queda é igual a raiz quadrada de 2h sobre g. Acabou. É a única forma que eu tenho para achar o h. Só que o problema é que eu não sei o tempo de queda. Eu não sei, por exemplo, se ele demorou 4 segundos, 3 segundos. A única coisa que eu sei é o que aconteceu no último segundo. Tudo bem? Por exemplo, se supondo que ele demorou 5 segundos para cair, só que ele andou em 4 segundos. E aí, o último segundo, ele caiu isso. Se ele demorou, sei lá, 3 segundos para cair, aqui são 2 segundos e aqui é 1. Vocês compreendem isso? Então a gente precisa dar um jeito de achar quanto tempo de queda aconteceu. E aí é que vem a história do x3x. Por quê? Você pensa assim, peraí, se o cara andou 3/4 de h no último segundo, o resto ele andou, né, essa parte aqui, ó, ela vale quanto? H sobre 4. Tudo bem? H sobre 4. Aí eu paro, olho e falo assim, puta, pera um pouquinho. Essa distância aqui que ele andou antes do último segundo, se eu chamar ela de x, a distância do resto foram 3x. Então ele andou 3x em 1 segundo, não é? Até aqui tudo bem? Mas espera um pouquinho. Se a distância que ele andou aqui é 3 vezes maior que a de cima, o que isso quer dizer? Que os intervalos de tempo são iguais. Para ele andar a distância daqui 3 vezes maior que a anterior, se essa relação é de 1/3, significa que os intervalos de tempo são iguais. Gente, toda vez que os intervalos de tempo que você faz a medida forem iguais, essa relação vai aparecer. 1/3. Nesse caso, então, ele andou aqui em 1 segundo. Em 1 segundo. Com certeza. Então, agora eu matou a questão. Por quê? Se ele andou 1 segundo aqui, mais 1 segundo aqui, o tempo de queda vale 2. Fala. Então, dá. Isso aqui vai acontecer, Malu, sempre que os intervalos forem iguais. A questão é a seguinte: quando o intervalo é de 1 segundo, eu sei que isso aqui vale 5 e isso aqui vale 15.
Mas esses 5 e 15 são para intervalos de 1 em 1 segundo. Por exemplo, imagina que eu queira tirar fotos de meio em meio segundo. Meio e meio segundo. Tum, 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 tum. Vai aparecer o X e o 3x? Vai. Só que não vai ser 5 e 15. Porque aí é meio segundo. Dá para descobrir, inclusive, quanto é o primeiro. A gente vai fazer isso. Espera um pouquinho só que a gente já faz. Então, ó, 5, 15. Pronto. Não precisa nem usar fórmula, se você perceber isso aqui, né? Porque aí a altura dele é 20. Vocês não têm noção da confusão que deu na sala ontem por causa dessa história. Do 5. Porque não é sempre 5. Eu vou mostrar um exemplo aqui pra gente, onde não vai ser 5, 15, tá? Então aqui fica 2 sobre 10, ó, tá? Se você não perceber que faz aqui, né? Então H vai dar 20, tá bom? Beleza? Eu vou fazer um exemplo agora para a gente discutir isso que vocês estão falando. Essa é a história do x3x. Eu vou parar de fazer um pouco o exercício, tá? Porque eu quero mostrar isso aqui para vocês. Pronto. Ó, vamos lá. Aqui estão as fotos, tá? Ó. Instante zero, tan, 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 tan. Genericamente, se a gente tirar a foto do jeito que a gente está falando aqui, ficaria assim, ó. T igual a zero. Aqui é um instante T. Aqui é um instante 2T. Aqui é um instante 3T. E aqui é um instante 4T. Certo? Quando esse T é um, 2, 3, 4, aí aqui fica 5, 15, 25, 35. Tudo bem? Agora, eu posso escolher qualquer intervalo de tempo aqui. Por exemplo, vamos supor que esse t seja meio segundo. O que que você precisa se o tempo for de meio em meio segundo? Você só precisa achar o primeiro x aqui. O resto você vem descendo. Tudo bem? Como que eu faço para achar o primeiro x aqui, ó? A primeira descida dele, né? Eu pego a equação do sorvetão, que é sempre a mesma, né? O cara está sempre na mesma gravidade, não é essa daqui, ó, a equação do sorvetão, né? E taca meio aqui, ó. Taca meio aqui. Meio ao quadrado, 0,25. 0,25 vezes 5, 1,25. 1,25. Então, no primeiro meio segundo, ele vai andar 1,25 metros. Pronto, acabou. Acabou. Quanto ele vai andar aqui? 3 vezes 1,25. 3x. Quanto ele vai andar aqui? 5 vezes 1,25. 5x. Quanto ele vai andar aqui? 7. E assim vai. Se você achou o primeiro, cara, acabou. Acabou. Por exemplo, se você colocar 2 aqui, põe 2, ó. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. 20, 60, 100, 140. É, x, 3x e assim vai. Tá bom, gente? 5. Ah, essa 5 é legalzinha.
eu desenhar primeiro aqui. Tá estranho esse desenho. Tem essa setinha pra cima aí, maluco. Mas tudo bem. Ó, é mais ou menos assim o desenho. Ele colocou dois desenhos representando dois percursos que ele vai fazer em dois planetas diferentes, duas situações. Ele fala assim, ó: duas pedras são abandonadas do repouso, ambas de uma altura de 20 metros, porém uma na Terra e outra em Marte. Depois de um segundo, elas são observadas nas situações. Então, ó, depois de um segundo de queda, as pedrinhas estão assim, ó, tá? A primeira pedrinha andou 5 metros. Ela foi do 20 até o 15. Isso em um segundo. E a outra andou um pouquinho. Aí ele fala assim, ó: considerando que a gravidade da Terra vale 10, que a gente já sabe, e que a gravidade de Marte vale a da Terra sobre 3, então a gravidade de Marte é menor, ela é 10 terços, tá? Deixa da forma de fração que fica melhor, tá, gente? Não mexe na fração. Bom, ele quer verdadeiro ou falso. Na um ele fala que o planeta A é a Terra e B é Marte. Cara, não precisa nem fazer conta aqui, gente, pelo seguinte: a gente acabou de fazer ali o exercício. Eu fiz aqui uma revisãozinha rápida. Se a pedrinha está caindo 5 metros em um segundo, é porque a gravidade vale 10. Tem outra possibilidade. A gravidade vale 10. A única chance da pedrinha fazer esse primeiro segundo aqui, ó, andando 5 metros, é justamente a gravidade vale 10. Então aqui é a Terra. E aqui é Marte, né? Ou um outro jeito de você pensar, por exemplo, se você não gostar muito de pensar em termos de conta, você fala assim: a gravidade é o que puxa as coisas para baixo. Se a gravidade da Terra é maior, significa que a força que vai puxar o corpo para baixo é maior. Se a força vai ser maior, ele vai acelerar mais. Se ele vai acelerar mais, ele vai andar mais metros. Ele vai andar um delta S maior. Então, uma outra forma de pensar também, tá? Então a um é verdadeira. 2. Os módulos. Não, o módulo da velocidade da partícula em Marte, 3 segundos após ser abandonada, vale 30. E aí? De jeito nenhum, né? Por que não? A da Terra ia ser 30. Ah, mas professor, como que você sabe? Uai, a Terra não tem gravidade 10? Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 10. Se o corpo cair 3 segundos, a velocidade vai para 30. Então isso acontece na Terra. Agora, e se eu quiser calcular a velocidade em Marte? Vovô ateu. Vovô ateu. Só que daí a gente põe a gravidade de Marte, né? Então, como que fica o vovô ateu para a pedrinha em Marte? Fica V igual a V0, que é zero, mais AT. Só que no A eu ponho 10 terços de T, ó. Tá bom?
Aí, se eu substituir o instante 3, que é o que ele está falando, ah, a velocidade da pedrinha em Marte no instante 3. A velocidade vai dar 10, né, gente? Tá. Portanto, está falso. Ô, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu acho que fica ajuda se vocês ainda tiverem um pouco de dificuldade nessa questão. Eu vou montar aqui, de propósito, o gráfico de velocidade para as duas pedrinhas, só que juntos, tá? Para a gente falar aquele negócio que eu estava falando no começo da aula. Ó, gráfico de velocidade para as duas pedrinhas. Ó, olha para esse gráfico aqui, ó, e diz para mim qual desses duas curvas é a velocidade da pedrinha em Marte e na Terra. Terra. E aqui Marte, tá? Como a aceleração na Terra é maior, isso significa que a velocidade varia mais em menos tempo. Se ela varia muito em pouco tempo, a curva é muito inclinada. Na gravidade de Marte, como ela é menor, a velocidade demora muito para variar pouco. Se ela demora muito para variar pouco, a curva é mais deitadinha. Por isso, pessoal, que se você vir um gráfico de velocidade por tempo e ele é uma função constante, não tem aceleração, não tem inclinação. Reta que não tem inclinação, não tem aceleração, tá? Beleza? Próxima frase. 3. Deixa eu fazer aqui no canto, peraí. Na 3 ele afirma que a pedra abandonada na Terra percorreu uma distância de 20 metros após 2 segundos de queda. Isso sim, né, gente? A gente já viu isso mil vezes. 5,15, 5,15, 5,15, 5,15, tá? E a última. Ah, essa daqui, puta, essa daqui é legal. Ele fala assim, ó. Para que a pedra abandonada em Marte adquira a mesma velocidade da que é abandonada na Terra, a pedra em Marte deveria percorrer uma distância 3 vezes maior que a distância da pedra percorrida na Terra. Então, tipo, ele está dizendo o seguinte: imagina que eu solte as duas pedras. Tum. É óbvio que a pedra que está na Terra, ela vai acelerar mais. Ela vai acelerar mais. Mas imaginem uma situação onde as duas pedras estão com a mesma velocidade. Imagina. O que ele está afirmando para mim é o seguinte: para as duas pedras terem a mesma velocidade, a pedra que está em Marte, ela tem que andar 3 vezes mais do que a pedra que está na Terra. Entenderam? E aí, como é que eu acho isso? Tem uma solução super elegante. Você pode igualar as velocidades. Então uma solução seria escrever uma equação de velocidade para elas e igualar. Que equação eu posso fazer? Lembrando que eu não tenho tempo. E lembrando que eu quero relacionar os delta S's. Torricelli. Eu vou escrever Torricelli na Terra, Torricelli em Marte, tá? Ó, Torricelli na Terra. Ó, lembra do Torricelli? V quadrado igual a V zero ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Ok? Ó, V quadrado
igual. O V0 ao quadrado não tem, que o cara partiu do repouso. Tuf. Duas vezes a aceleração vezes o ΔS na Terra. Isso aqui é o Torricelli na Terra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever o Torricelli em Marte. A única coisa que vai mudar é a aceleração, gente, ó. Ó, igualei as duas, escrevi as duas. O que eu faço agora? Iguala. Eu posso igualar as duas ao quadrado mesmo assim? Tipo, pode, porque assim, se A, gente, se A igual a B, A ao quadrado também é igual a B ao quadrado. Então eu vou igualar as duas, ó. A condição é que eu que tenha as duas velocidades iguais. Quando eu igualar as duas, eu vou chegar numa relação entre os ΔS, ó. Quer ver, ó? O que o exercício quer, né? Qual é a condição do problema? A condição do problema é que velocidade na Terra seja igual à velocidade em Marte. Para que eu possa colocar o Torricelli aqui, é só imaginar que os dois estão elevados ao quadrado. Ó, tipo aquilo que o Eloy fala, eleva ao quadrado dos dois lados. Eu nem sei se ele fala isso. Aqui, ó. Então fica 20 ΔS na Terra, 20 ΔS na Terra é igual a 20 sobre 3 ΔS em Marte, tá? Cancela os 20 e aí eu vou passar o 3 para lá, ó, gente. Eu vou passar o 3 para lá. Fica o ΔS em Marte, de fato, tem que ser 3 vezes maior que o da Terra. Da Terra, tá? Tudo bem? Mas tem um jeito mais elegante de fazer isso. Puta, eu queria tanto que vocês falassem. Sabe qual que é o jeito? Meu, é muito rápido de fazer. É muito louco. Vem cá. Deixa eu mostrar. Como é que é o vovô ateu para Marte? O vovô ateu para Marte é 10 terços de T, não é? E o vovô ateu para Terra é 10T, né? Cadê? Não tem o vovô ateu para Terra? Não tem, né? Deixa eu escrever o vovô ateu para Terra. Ó, velocidade da pedrinha na Terra, gente. Ô, desastre. Peraí. Ô, gente. Peraí. Ó, aqui eu tenho as duas velocidades. Marte e Terra. Tudo bem? Agora, imagina isso no gráfico. Eu tenho as duas curvas, não tenho? Deixa eu fazer uma pergunta. Você concorda que, por causa da aceleração, isso, né? Para a velocidade em Marte atingir a velocidade igual à da Terra, para que essas duas velocidades sejam iguais, se a pedrinha na Terra andar t, a pedrinha em Marte vai andar quanto? 3t, não é? Então o que eu pensei, ó? Na Terra, ele vai atingir essa velocidade no instante t. Em Marte, ele vai atingir a mesma velocidade, só que no instante 3t. O que eu consigo provar muito rapidamente? A área, ó. Tá vendo essa área aqui, ó? Se eu calcular essa área, o que eu encontro? O quanto ele andou na Terra. Base vezes altura sobre 2. Agora, e se eu calcular essa área aqui laranjona, ó? Eu vou encontrar o quanto ele andou em Marte, que é 3 vezes maior. A área desse triângulo aqui, pessoal,
é 3 vezes maior por uma única razão, por causa da base, que é 3t. Eu não sei se isso é mais fácil ou mais difícil de enxergar, mas é um jeito diferente, tá? Ou fazer igualando as velocidades. Eu noto ainda uma resistência em olhar para gráfico, né? Tipo, o pessoal olha e fala, ah, foda-se o gráfico. Vamos fazer com a mão na mão mesmo que tá tudo certo, tá? Mas é um jeito diferente. Aí, gente, em homenagem a esse raciocínio aqui, ó, a gente tem a questão número 6. 6. Em um dia de calmaria, um garoto sobe em uma ponte, deixa cair verticalmente e a partir do repouso, uma bola, no instante t igual a zero. No instante t igual a zero, ele deixou cair a bolinha. Tá. A bola atinge no instante T1, um ponto T4, aliás, um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância h do lançamento. Então a bolinha foi caindo até atingir o rio, numa distância que ele chama de h. 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 A figura representa, fora de escala, 5 posições da bola relativas aos instantes. Aí ele coloca os instantes T0, T1, T2, T3, T4. Então aqui é o T0, aí depois tem um T1, depois tem um T2, depois tem um T3 e aqui embaixo tem um T4. É bem aquela situação que a gente estava trabalhando agora há pouco. Só que aí o que que ele fez? Ele deu um dessas distâncias, uma dessas distâncias. Ele deu a distância entre o T2 e o T3. Ele deu essa distância aqui, ó. Ele fala que ela vale 6,25. Tudo bem? Tá, até aqui eu ainda não poderia nem pensar naquilo, porque eu não tenho uma informação muito importante, até pelo que eu li até agora. Ele não me falou ainda que esses intervalos de tempo são iguais. Entenderam o que eu estou falando? Eu só posso pensar no x, 3x, 5x, tananã, se ele me falar isso no exercício. Então eu tenho que esperar ele falar, tá? Ele fala lá, entre os instantes T2 e T3, a pedrinha percorre 6,25 metros e a gravidade vale 10. Aí ele vai falar agora, ó, desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas da figura é sempre o mesmo. Pronto. O intervalo é sempre o mesmo. O intervalo é sempre o mesmo. Se o intervalo de tempo é sempre o mesmo, eu posso brincar de x, 3x, 5x, 7x. Porque aí a pergunta dele fica: qual é o valor da altura? Se ele não falasse o quê? Aí é por sua conta e risco. Por- Não, não daria para fazer. Não, não tem como. Não daria para. Ela tem que ser anulada. Porque aí, por exemplo, se esse intervalo for de 1 segundo e esse de 3, não tem como mais. Não tem como, tá? Bom, e aí, gente? Bom, se eu sei que os intervalos são iguais, eu posso dizer o seguinte, que essa distância aqui, ó, ela vale x, essa distância vai valer 3x, essa distância que ele me informou, ela vai valer 5x, e a última distância 7x. Vê aí.
Como ele quer que eu calcule a altura, ela é a soma de tudo isso aqui. Então é x mais 3x mais 5x mais 7x, tá? A única coisa que está faltando agora é a gente achar o x. Mas eu faço achar o x, gente. Por quê? Porque eu sei que 5x vale 6,25. Ele deu isso pra gente. 5x é igual a 6,25. Divide por 5. Aí, ó. Tá lá. Dá 1,25. Tá aí. Então vai ficar 16. H igual a 16 vezes 1,25. Dá 20, né? 20 metros. Você olha para o exercício, nem parece que você está usando física, né? Do nada aqui. Agora, eu queria fazer uma pergunta, mas vamos ver se vocês conseguem responder muito rápido. De quanto em quanto tempo ele tirou a foto? Porque são intervalos de tempo iguais. Tudo bem. De quanto em quanto tempo ele tirou? Tipo assim, ele tirou a primeira aqui, a segunda ele tirou aqui, né? Depois de quanto tempo ele fez isso? Meio segundo. Foi meio. Por quê? Olha a conta que, que a gente tem que fazer nesse caso. Se a altura é 20, ele demorou 2 segundos para cair. Só que, ó, ele dividiu em 4 pedaços, tá vendo, ó? Então aqui o zero, a primeira foto veio no meio segundo. A segunda foto veio no 1 segundo. Já tá na metade do caminho aqui. Na metade do tempo de queda, não na metade do caminho, né? Depois veio 1 segundo e meio. Aí o último aqui, 2, tá? De meio, essa foi de meio em meio segundo. Até por isso que o X deu pequenininho, né? Tá? Beleza? É isso, tá? De queda livre, fechou. É a última vez que a gente fala de movimento em uma dimensão, tá? O que a gente vai fazer agora é entrar na parte de lançamentos. Uhul! Deixa eu fazer só uma coisa aqui, rapidão. Deixa eu